Nesse vídeo vamos abordar trabalho de força elástica, potência mecânica e rendimento. Então, vamos começar. Olha bem, gente. Quando a gente fala de trabalho de força elástica, vamos lembrar que, no caso, esse trabalho da força elástica é o trabalho de uma força variável, porque observa a força elástica, olha, de rosa aqui que está demonstrando que seria a força elástica. Então, ela vai variar à medida que o tempo passa. Então, obviamente, se a força varia, a gente está falando de um trabalho de uma força variável. O trabalho, no caso de força variável para força elástica, existe uma fórmula específica para ela. Não necessariamente eu tenho que utilizar aquela questão do gráfico da força em função do deslocamento que a gente viu no vídeo passado aí. Então, vamos lá. Então, o trabalho da força elástica. Então, olha bem. A força elástica, então, para poder demonstrar isso, né, na verdade, vamos analisar uma mola que sofre deformação, certo? Ela vai sofrer deformação, ela vai ser comprimida ou distendida. No caso aqui, observe que a gente tem uma mola, né? E aí, o que vai acontecer? Essa mola ela vai ser esticada. Então, a posição de equilíbrio dela é aqui e ela vai ser esticada. Olha o quanto que ela foi deformada, ó. Ela foi deformada, isso aqui, essa medida aqui é a deformação dela, é o tal do X que a gente fala, certo? Lembra que força elástica é Kx, né? Então K é a constante elástica da mola, depende do material, né? E X é a deformação, é o quanto ela foi esticada aqui. Observa que ela foi deformada para a direita e a força elástica é para a esquerda. A força elástica é uma força restauradora. Como assim restauradora? Ela tende a fazer com que a mola volte à posição de equilíbrio, ou seja, qual é a posição de equilíbrio? Essa posição aqui, ó. Então ela sempre vai fazer uma força para que faça com que a mola venha para a sua posição de equilíbrio. E se você comprimisse a mola, seria a mesma coisa, a força elástica seria para a direita. Você está comprimindo, ou seja, o deslocamento seria para a esquerda, mas a força elástica seria para a direita. Aqui o deslocamento da mola é para a direita e a força elástica é para a esquerda, certo? Então, observa que para eu calcular o trabalho da força elástica, eu tenho uma formulazinha, que é mais ou menos meio kx ao quadrado. Bom, então essa é a fórmula de calcular então, o trabalho da força elástica. Pode ser mais, pode ser menos, mas é meio kx ao quadrado. Pode ser mais, pode ser menos. Então, quando é mais e quando é menos? Então, olha bem. Observa que o trabalho da força elástica vai ser positivo quando a mola está voltando à posição de equilíbrio. Exemplo, a mola foi esticada aqui, né? Digamos que eu esteja segurando a mola aqui. Se eu soltar a mola, ela não tende a voltar à posição de equilíbrio. Então, no momento que ela está voltando à posição de equilíbrio, ela está deslocando para a esquerda. E a força elástica também é para a esquerda. Então, a força e o deslocamento dela tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui é mais. É porque seria o cosseno de zero. Lembra? O cosseno de zero é 1. Então, é mais. Agora, se, no caso, a mola está deslocando para um lado e a força é para o outro, como assim? Vamos lá, vamos no exemplo. O trabalho da força elástica vai ser negativo, né? Quando? Quando a mola está sendo deformada. Quando a mola está sendo deformada. Então, observe que agora eu estou dizendo que ela está sendo deformada. Eu não estou dizendo que ela está voltando à posição de equilíbrio. Então, a partir do momento que a mola está sendo deformada, ela está sendo deformada ainda. Tá? Eu estou puxando ela. Eu estou puxando ela aqui. Existe uma força se opondo à força F que eu estou fazendo aqui, puxando a mola para a direita. Essa força é a força elástica. Então, a força elástica está se opondo ao deslocamento dela. Então, aí esse trabalho vai ser negativo. Então, toda vez que a mola está sendo comprimida ou distendida, comprimida é quando você diminui o tamanho dela. Quando você está esticando ela, distendida. Então, quando está sendo comprimida ou distendida, o trabalho é negativo. E quando você solta a mola para que ela volte à posição de equilíbrio, o trabalho realizado ali naquele momento que ela está indo para a posição de equilíbrio, ele vai ser positivo. Quando você está esticando ou comprimindo a mola, naquele momento que está esticando ou comprimindo, o trabalho vai ser negativo, por isso que é menos. Certo?
Então vamos ver uma situação aqui. Olha. Um corpo de massa 4 kg está apoiado num plano horizontal liso horizontal liso e comprime a mola em 20 centímetros. Então vai comprimir a mola em 20 centímetros. Então o bloco comprimiu a mola. Certo? A mola tem constante elástica em 1.200 newtons por metro. Então ela é liberada e distendida, no caso, empurra o corpo, certo? Então ela vai empurrar o corpo. Determina o trabalho da força elástica durante a compressão. Então, o que acontece? Eu estou comprimindo a mola. Se eu parar de comprimir a mola, o que vai acontecer? A mola vai empurrar o corpo, vai fazer com que ele desloque para a direita aqui, certo? Mas olha bem, eu quero que calcule o trabalho, determine o trabalho da força elástica durante a compressão, ou seja, durante esse processo aqui, ó, do deslocamento, no caso para a esquerda aqui, olha, ela estava nessa posição e deslocou para essa posição. Então, posição 1, posição 2, né? Então, observa qual é o deslocamento. Ó, esse aqui que é o deslocamento da mola, certo? Esse é o valor de x. Tá? Como a mola está sendo deformada, o trabalho ele é o que? Resistente. Então, naquela fórmula de meio kx ao quadrado, vai ser menos meio kx ao quadrado, porque ela está sendo comprimida. Ela poderia estar sendo distendida ou esticada. Seria resistente também o trabalho. Seria negativo do mesmo jeito. E quando então que ela vai ser positivo? Por exemplo, estou comprimindo a mola, estou segurando ela aqui. Quando eu solto o bloco, melhor dizendo, soltei o bloco, a mola vai empurrar o bloco. Então, durante esse momento que eu soltei e a mola está empurrando o bloco para voltar à posição de equilíbrio dele aqui, esse trabalho é positivo. Então vamos lá. Qual a deformação? 20 centímetros. 20 centímetros é 0,2 metros. Certo? A força elástica, eu não tenho, mas eu tenho o que seria a constante elástica, né? 1.200 newtons por metro. Então vamos lá. 1.200 newtons por metro é a constante elástica. Então como é que eu vou calcular o trabalho? Como a mola está sendo comprimida, então é menos meio kx ao quadrado. Então eu vou ter, no caso, o valor de k 1.200, valor de x 0,202 ao quadrado dividido por 2, né? Tudo dividido por 2. Então eu vou ter 1.200 vezes 0,04 dividido por 2. Então eu vou ter 1.200 vezes 0,04 dá 12,4 dividido por 2. Aliás, falei um negócio errado para vocês aqui. Não é 12,4. Na verdade, 1.200 vezes 0,4 é a mesma coisa que 12 vezes 4. Eu simplesmente modifiquei, como está demonstrado o número aqui. Quer dizer, eu contei duas casas para a esquerda aqui, duas casas para a direita no 0,4. Quer dizer, ficou 12 vezes 4. 12 vezes 4, dividido por 2. Quer dizer, 12 vezes 4 dá 48, menos 48, dividido por 2, não é isso? Logo, então, eu tenho o quê? Menos 24 joule é o trabalho realizado. Bom, vamos falar agora de potência e rendimento. Olha, presta atenção. Quando estamos calculando o trabalho, não levamos em conta o tempo que se gasta para realizar esse trabalho. Exemplo, esse peso aqui, olha, ele sai do solo e chega até essa altura aqui, né? Ó, até essa altura aqui. Então, ó, observa que ele demanda um tempo para poder fazer isso. Quando eu pego o trabalho que foi realizado e divido pelo tempo, isso matematicamente falando, quando eu relaciono o trabalho pelo tempo, eu tenho o que a gente chama de potência. Certo? E aí, olha bem, o que eu vou fazer? Vou fazer uma comparação aqui. Esse indivíduo aqui, esse homem aqui, essa mulher, eles estão levantando o mesmo peso. Eles vão levantar até aqui em cima o peso. Mas observa que a mulher está sendo mais rápida, né, para poder fazer isso. Então, observa também que vamos pensar que o peso é o mesmo e no caso aqui, pelo fato da mulher, no caso, estar levantando esse peso mais rapidamente, ela está realizando um trabalho mais rápido. Certo?
Quando eu vou fazer essa relação de trabalho sendo realizado de uma forma mais rápida, é aí que a gente está falando de potência. Então, observe, quando eu falo de potência, então é a rapidez com que eu realizo um trabalho. Então, a rapidez com que eu realizo um trabalho é a potência. Então, por isso que a gente fala de carro, por exemplo, porque um carro ele atinge uma velocidade maior, mais rapidamente que um outro carro, porque ele desenvolveu uma potência maior, certo? Então, a rapidez com que ele conseguiu realizar um determinado trabalho. Mesmo que no final das contas, de repente, os dois carros vão atingir a mesma velocidade, mas esse que eu falei que foi mais rápido, é óbvio que se ele atingiu mais rapidamente isso, e eles mantiverem a mesma velocidade, toda vez que tiver que retomar, diminuir e retomar a velocidade, ele vai atingir uma velocidade final mais rápido que o outro. E logo, ao final de um trajeto, ele vai possivelmente demorar um tempo menor. Possivelmente, não necessariamente, né? Que aí vai depender de como os motoristas são aí no caso. A diferença também é levada em conta com relação a quem dirige o carro, é óbvio, né? Então, vou falar de potência média. O que seria a potência média? É o trabalho realizado dividido pelo tempo gasto para se realizar esse trabalho. Então, vamos lá. Olha. Unidades de potência. No SI é o watt ou watt. Tem gente que gosta de chamar de watt, outros watt. Eu prefiro chamar de watt, eu acho mais bonito, watt. Mais bonito. É a mesma coisa que joule por segundo, certo? A gente tem outras duas unidades, o horsepower, poder do cavalo, deve ser uma coisa nesse sentido aí, né? E o cavalo vapor, né? Que também são utilizados. Normalmente o motor vai ser HP, né? Ou CV, que é o cavalo vapor. Normalmente é a unidade utilizada para potência de motor HP ou CV. Quando a gente fala de potência relacionada à eletricidade, normalmente é o watt. Ok? Bom, observa aqui então, olha. 1 HP equivale a aproximadamente 746 watts. 1 cavalo vapor equivale a aproximadamente 735 watts. Então, se eu tiver que fazer essa conversão, eu utilizo lá uma regrinha de 3, né, para poder fazer isso. Se eu tenho a quantidade de watts e quero transformar em HP, eu vou utilizar essa relação, 1 HP por 746 watts. Se for cavalo vapor, 1 cavalo vapor por 735 watts. Tem que gravar isso aqui? É óbvio que não. Normalmente o enunciado traz essa relação para vocês. É só vocês saberem a matemática da coisa. Utilizar a regra de 3 ou já fazer essa conta direto. Então vocês têm que saber a matemática. Bom, potência tem a ver com velocidade? Sim, vamos falar de potência média. Obviamente, vamos falar de velocidade média, então, né? Se eu estou falando de potência média, eu vou relacionar essa potência média com a velocidade média. Então, potência média é o trabalho pelo intervalo de tempo. Olha bem, gente. Vamos lembrar que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se eu estou pensando que essa força tem a mesma direção e o mesmo sentido de deslocamento, trabalho é força vezes deslocamento, dividido pelo tempo, não é isso? Olha bem, velocidade média é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Olha o deslocamento pelo intervalo de tempo aqui, olha. Então isso aqui não é velocidade média? Então, a potência média, eu posso calcular se eu tenho a velocidade média, vamos supor que eu tenho um enunciado onde é dada essa velocidade média. E a força atuante sobre o corpo, ela é constante. Eu posso calcular a potência média? Sim, se eu tenho a força e a velocidade média, força vezes velocidade média. Então, pode ser calculado então potência média utilizando força, desde que ela seja constante, é óbvio, né? Porque se a força for variável, como é que a gente vai usar aqui na fórmula? Qual o valor que eu vou usar, né? E para isso eu tenho que saber qual foi a velocidade média. E aí, vamos a um exemplo. Um automóvel desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante de 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é 25 kW. Então foi utilizado kW aí como unidade de potência. Supondo que todas as forças que atuam
no automóvel sejam constantes, calcule o módulo da força de atrito total em newtons. Então vamos lá. A velocidade do corpo é constante, 80 km por hora. Então, 80 km por hora é a velocidade média. A potência média é 25 kWh. E qual seria a força em questão, né? Que é o que a gente quer calcular. Então, vamos lá. PM, então, a potência média vai ser 25.000, que é igual a força. Agora, por que está 80 por 3,6 aqui? Porque eu tenho que utilizar, na velocidade média, metros por segundo. Aí você vai dizer, mas como velocidade média? Está dizendo que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante durante um determinado trajeto, essa velocidade é a velocidade média. E tem que ser metros por segundo. Então, 80 por 3,6. Certo? Então, observe que tem um negócio errado anunciado aqui, tá, gente? Qual o módulo da força de atrito total em newtons? Né? Então, observa que eu quero calcular o valor da força que faz com que esse carro tenha uma velocidade constante, certo? Então, observa o seguinte, está falando de força de atrito, você vai dizer, mas você achou o valor da força. É o que a gente vai achar aqui, o valor da força, né? Olha. Então, F é igual a 90.000 dividido por 80. Então, 90.000 dividido por 80 dá 1.125. Mas não é a força de atrito? Sim, é a força de atrito. Só que eu falei que estava errado anunciado, mas na verdade está correto. Olha bem, como a velocidade é constante, o valor da força aplicada, a força F, que é o valor da força que a gente calculou a força motora, tá, gente? A força motora, a força que o carro está aplicando, o motor do carro está fazendo para que haja o movimento, certo? Mas se a velocidade é constante, significa que a força resultante é nula. Se a força resultante é nula, é porque a força de atrito tem o mesmo valor dessa força motora. Ou seja, qual o valor da força de atrito? 1.125 newtons, apesar da gente ter calculado o valor da força motora. Tá? Por isso que eu tinha falado que o enunciado poderia estar errado, porque o que a gente calcula aqui é a força motora, mas olhando o enunciado aqui, a gente viu que a velocidade é constante. Então, o valor da força motora é o mesmo valor da força de atrito. Né? Então, 1.125 newtons. Ok? Bom, rendimento. Vamos falar de rendimento agora. Rendimento de uma máquina. O que seria o rendimento de uma máquina? Seria, no caso, a razão entre o trabalho útil e o trabalho total, ou da potência útil e potência total. A gente vai falar muito disso, principalmente quando falar em termodinâmica, tá? Mas, olha bem, então o rendimento ele está relacionado a quê? Ao aproveitamento do trabalho ou da potência, ou seja, do aproveitamento da energia que foi fornecida ao sistema para que se realizasse um movimento. Nós estamos falando de trabalho. Né? Então, quanto maior for o rendimento da máquina, do motor, por exemplo, menor será a taxa de desperdício envolvido. Isso é nítido que há um desperdício. Por exemplo, quando se faz um trajeto com um carro, por exemplo, quando você para o carro, você chega perto do motor, você vê que está quente. Então, é óbvio que houve energia utilizada através ali da queima do combustível, sendo convertida em calor que não foi utilizada, que foi jogada para fora do sistema. Então, aquilo ali é um desperdício. Tá? Então, calor em forma de energia que foi dissipada para o meio externo. Então, aquilo ali que eu posso dizer, se estou falando de um carro, por exemplo, seria, no caso, a potência dissipada aqui, ó, potência dissipada ou potência perdida. A potência total vem do total de energia que foi fornecida ao motor. E a potência utilizada tem a ver com que o motor utilizou para realizar um movimento, um deslocamento, para realizar um trabalho. Certo?
Isso vale também para qualquer equipamento, até um equipamento elétrico, né? É fornecido o aparelho tem uma potência total, em função, no caso, da energia que ele está consumindo, mas nem toda aquela energia é convertida, no caso da finalidade do equipamento. Por exemplo, o som, ele tem lá 1.200 watts. Mas mesmo que você coloque no máximo aquele equipamento, ele não vai transformar aqueles 1.200 watts em som. Parte da energia vai ser utilizada, no caso, de forma inadequada, aquecendo o próprio equipamento, e isso aí é um desperdício. Uma lâmpada elétrica, uma lâmpada. Se a lâmpada aquece, hoje em dia até que a lâmpada de LED não aquece muito, não tem tanto desperdício. Antigamente, a lâmpada incandescente, se encostasse a mão nela, se ela ficasse ligada ao final de algum intervalo de tempo maior um pouco, poderia queimar a mão, tão quente ela ficava. Então ali tinha desperdício, tinha potência dissipada, tinha desperdício de energia ali. Energia elétrica sendo transformada em energia térmica, é o que a gente chama de efeito Joule. Então, a relação de potência total, potência utilizada e potência dissipada tem a ver o total da potência do equipamento que ele tem, a potência útil é o que efetivamente ele vai converter, no caso, se eu estou falando de trabalho, em trabalho, né? E o que é desperdiçado é o que a gente chama de potência dissipada. Então, rendimento, isso aqui chama-se ETA. Então, ETA representa rendimento. Rendimento, potência útil por potência total. Como trabalho é potência vezes o intervalo de tempo, né? Por quê? Porque potência é trabalho pelo intervalo de tempo. Não é isso? Então, olha bem. Eu posso substituir aqui, né? Por que eu posso substituir? Observa aqui, olha. Rendimento é trabalho útil por trabalho total. Então, na verdade, o rendimento ele parte dessa fórmula. Rendimento é o trabalho útil por trabalho total, ou seja, energia útil por energia total. E por que eu posso utilizar a fórmula no caso da potência? Porque trabalho não é potência vezes intervalo de tempo. Então, se eu substituo aqui, ó, potência vezes intervalo de tempo, no numerador e no denominador, quer dizer, potência útil vezes intervalo de tempo. Potência total vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo cancela, então eu posso calcular o rendimento em função da potência útil e potência total também. Mas rendimento, tenha em mente que rendimento a gente pode utilizar na termodinâmica também, sempre está relacionado à energia efetivamente utilizada pela energia total que eu tinha para utilizar. É o caso da máquina. É fornecida uma quantidade de energia para a máquina, só que ela não utiliza toda a energia para aquela finalidade dela. Parte ela desperdiça e parte, obviamente, boa parte, ela utiliza efetivamente. Tá aí eu ter, no caso, a energia total, a energia útil e a energia dissipada. Bom, então o rendimento, gente, é uma grandeza adimensional, não tem unidade, ele é sempre representado em porcentagem, tá? Então vamos no exemplo aqui, olha. Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo, então 30 metros por segundo, velocidade constante, é exercida uma força de 1.000 newtons. Sabendo que seu rendimento é de 20%, determine aproximadamente a potência consumida pelo motor desse carro em HP, dado um HP 746 watts. Então vamos observar. A velocidade do carro é constante. Então V é constante, quanto vale? 30 metros por segundo. Então se V é constante, qual é a velocidade média? 30 metros por segundo. Lembra? Se a velocidade é constante, a velocidade média é a própria velocidade que é constante. Qual é a força aplicada? 1.000 newtons. Qual é o rendimento? 20%. 20% eu posso representar por 0,2, quer dizer, 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 é 0,2. Eu quero saber qual seria a potência, né? Qual seria a potência consumida pelo motor. Quando eu falo a potência consumida pelo motor, eu estou falando da potência o quê? Total.
Bom, e aí vamos lá. A potência útil, ou seja, a potência que fez com que o carro atingisse a velocidade média, eu vou determinar aqui como. Potência útil é a força aplicada vezes a velocidade média. E aí vem, a potência útil vai ser a força, que é 1000, vezes a velocidade média, que é 30. Logo, a potência útil é 30.000 watts. Beleza? Então já tem a potência útil e tem o rendimento. Olha, eu tenho a potência útil e tenho o rendimento. Então, o rendimento não é potência útil por potência total? E aí eu tenho, ó, rendimento 0,2, potência útil 30.000, potência total é o que eu quero determinar. Daí eu multiplico cruzado. Então eu tenho, no final das contas, 30.000 dividido por 0,2. Logo eu tenho 30.000 dividido por 0,2 dá 150.000 watts. Bom, como 1 HP equivale a 746 watts, como é que eu vou achar, no caso, essa potência total em HP? Eu pego, então, 150.000, que é a quantidade de potência em watts, e divido por 746, que é a equivalência, 746 watts, 1 HP. Logo, eu vou encontrar o quê? 201,07 HP. Beleza? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Termina o nosso vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.